Teorias da evolução, com a professora Raquel Verlang. Então aqui nós vamos falar sobre alguns tipos de algumas teorias da evolução, que são a que se destacam a de Lamarck, a de Darwin/Wallace e a teoria sintética da evolução. A teoria de Lamarck, ela é bem interessante, considerando-se que naquela época não se sabia absolutamente nada sobre questões genéticas, não se conhecia. Então, o trabalho de Lamarck, ele foi em 1809 e teve uma composição teórica ampla sobre a progressão dos seres vivos. Porém, apenas duas leis dentro dessa rede teórica acabaram recebendo um destaque maior dentro da questão das leis que Lamarck propôs. Duas. A primeira, desenvolvimento e atrofia de órgãos pelo uso e pelo desuso. Ele considerava que quanto mais a espécie usava um determinado órgão, mais ele se desenvolvia, e se não usasse, ele se atrofiaria. Outra lei é a herança dos caracteres adquiridos. As características que os indivíduos adquirem em sua vida são passadas aos descendentes. No entanto, nessa época, não se sabia absolutamente nada de genética. Lamarck, não se preocupou em explicar como esse processo acontecia, até mesmo porque não havia informações sobre isso. O que se tinha era muito rudimentar. Um dos exemplos mais clássicos é o pescoço das girafas. Eles acreditavam que as girafas se adaptavam por esticarem o pescoço para se alimentar. Esse pescoço ia crescendo, segundo Lamarck. Com o passar do tempo, descobriu-se que algumas girafas, elas também se alimentam de arbustos. Não necessariamente se alimentam de folhas de árvores mais altas. Então, com o passar do tempo, descobriu-se que tinha várias espécies de girafa, umas com os pescoços mais longos, outras com menos longos. Então, aqui, exemplo de uma girafa, dois machos de girafa em disputa por uma fêmea para acasalamento. Os machos atingem cerca de 5 metros de altura. Outra teoria, que é a teoria da seleção natural, ela aconteceu entre dezembro de 1831 e outubro de 1836. Charles Darwin realizou uma viagem ao redor do mundo, a bordo do navio Beagle. E durante essa viagem, Darwin coletou muitos animais, plantas e fósseis de diferentes locais por onde o navio passou. Com base em muitas observações da natureza, ele começou a contestar a imutabilidade das espécies. Pessoal, nessa época de Darwin, se acreditava no fixismo, apenas no fixismo. O que é o fixismo? É uma das teorias que tem base no criacionismo, porém, que acredita que uma espécie é totalmente imutável e nunca vai mudar, independente do tempo que se passe. Cientificamente, hoje, já se sabe que isso não existe, que as espécies elas se adaptam sim. E Darwin foi uma das primeiras pessoas a perceber isso. O Wallace também, só que os dois eles trabalharam em lugares bem diferentes e depois de um certo período eles começaram a trocar cartas falando sobre os seus trabalhos, que eram semelhantes, porém não iguais. Aqui, Darwin, trabalhando seu gabinete de trabalho. Esse aqui é uma gravura do navio Beagle, onde Darwin fez sua viagem ao redor do mundo e coletou várias observações e utilizou para propor a teoria sobre a evolução dos seres vivos, das espécies. Então, esse teria sido o percurso de Darwin, né? Então, esse aqui teria sido esse percurso que o Darwin teria feito, tá? Então, ao redor do mundo. Então, ele esteve em vários lugares por muitos anos. Essa viagem aconteceu por 5 anos.
Nos 20 anos que se seguiram após seu retorno, Darwin trabalhou em muitos outros projetos de pesquisa e amadureceu suas ideias sobre evolução. Então, o Wallace, que viveu em 1823 até 1913, realizou no período de 1848 a 1850 uma viagem pelo Amazonas, onde ele acumulou muitas informações, coleção de organismos dessa região, mas infelizmente o navio passou por um incêndio e quase tudo foi perdido. O que restou, ele conseguiu publicar posteriormente alguma coisa sobre os registros dele, e depois ele viajou para o arquipélago malaio em 1854 e 1862, retornando ao seu país, onde dedicou a inúmeras pesquisas científicas e a publicação de muitos livros, no caso, o Wallace. As teorias dos dois são muito parecidas, e eles conseguiram escrever alguns textos separadamente, mas que algo em comum que havia entre eles era sobre a evolução por seleção natural, que foram apresentados à comunidade científica. Em 1859, Darwin publicou o livro que começou a mudar a história da biologia, que é o famoso livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. Em seu livro, Darwin propunha algumas premissas que serão discutidas mais adiante. E dentre elas, duas ideias centrais. Primeiro, todos os organismos descendem com modificações de ancestrais comuns. Segundo, a seleção natural atua sobre as variações individuais, favorecendo as mais aptas. Segundo Charles Darwin, as espécies mais adaptadas, elas sempre vão estar sobrevivendo, porque elas vão estar em mais condições para estar competindo ali por alimento e um ambiente para sobreviver. Aqui nós temos uma imagem de um jabuti gigante da ilha de Galápagos. E também os tentilhões que ele observou lá na ilha, e que ele observou que o bico deles e a estrutura do corpo deles era mais adaptada conforme o tipo de alimentação que eles possuíam. Então, o tentilhão vegetariano das árvores, ele era adaptado a comer folhas, brotos, flores e frutos. Tentilhão pica-pau, adaptado a perfurar madeira. Tentilhão canoura, adaptado a vasculhar folhas e arbustos à procura de pequenos insetos. E assim, cada espécie adaptada com seu bico, sua estrutura do corpo, porém todos tentilhões. E isso, os primeiros a observarem isso, foi no caso Darwin e Wallace. Neste caso especificamente Darwin. Darwin ainda observa que o ambiente é o agente que seleciona naturalmente aqueles indivíduos com características mais favoráveis à sobrevivência naquele ambiente. Para reforçar sua teoria, Darwin baseou-se também nas diferentes raças de animais e variedades de plantas que surgem no processo de seleção natural. Aqui ele fala também dos cachorros, né? As diferentes raças, porque os cães todos pertencem a uma mesma espécie, mas eles possuem variações que são chamadas de raças diferentes, aqui como você pode perceber e conhecer na sua vida. Porque muitos de nós possuímos esses animais de estimação. Muitos agricultores e especialistas, eles cruzam determinadas espécies por seleção artificial, que fazem com que as espécies mais adaptadas e mais competitivas para a alimentação humana sejam reproduzidas por cruzamentos seletivos através de um cruzamento artificial, muitas vezes, por seleção artificial nesse caso. Na seleção natural, existem muitas variedades fenotípicas que são positivamente selecionadas, que aumentam a chance de sobrevivência no sucesso reprodutivo. Então, Lamarck, Wallace e Darwin também não conseguiram explicar corretamente como surgia a variação nem como ocorria a transmissão das características hereditárias ao longo das gerações. Isso posteriormente foi feito através de Mendel e suas pesquisas em 1865. Agora vamos falar sobre a teoria sintética da evolução. Com o redescobrimento em 1900 dos trabalhos de Mendel, com as ervilhas e as discussões, eles conseguiram entender
aquilo que Lamarck, Darwin e Wallace não tinham conseguido responder, porque agora nós tínhamos novas informações científicas. Então, aqui, por exemplo, o que acontece com as mutações? Conhecendo um material genético, conhecendo genética, nós podemos falar agora um pouco mais específico sobre isso. O que seriam mutações? São mudanças genéticas que ocorrem dentro de uma mesma espécie, que elas podem ser positivas ou negativas. Elas podem ser adaptativas ou ao contrário, que vão extinguir a espécie ou diminuir a espécie. E elas ocorrem dentro do material genético dessas espécies em questão. Permutação e reprodução sexuada ocorre da seguinte forma: ela pode ser por fecundação cruzada, ou seja, união de dois gametas diferentes, dois indivíduos diferentes, por autofecundação, como Gregor Mendel fez no seu experimento, onde ele mesmo cortava a parte feminina da flor e ele masculina, retirando a parte masculina, e ele mesmo fazia uma fecundação com um pincel, desejando aquela determinada espécie para observação. Então, isso a gente pode fazer por especialistas, pessoas que têm interesse, que todo mundo é muito fácil de aprender. Então, nós podemos fazer isso principalmente com plantas, é feito com animais também. Então, no caso a autofecundação, né? Seria por plantas. Então, isso é muito fácil. E é muito comum, inclusive, quando se tem um interesse em uma determinada informação genética. A migração é quando ocorre a entrada ou saída de indivíduos com características diferentes, com um genótipo diferente, com fenótipos diferentes, que fazem com que aumente a variabilidade genética da população e essas espécies se adaptem e sejam mais adaptadas a a um processo evolutivo, ao meio ambiente onde elas estão. Aqui nós temos um exemplo das hemácias falciformes. Nós agora vamos falar sobre essas hemácias, que essa daqui à esquerda é a falciforme e à direita é a hemácia normal. Na maioria das pessoas possuem a hemácia normal. As pessoas que têm anemia falciforme, elas possuem a hemácia falciforme. A maioria das pessoas, isso aqui é um processo negativo. No entanto, lá na África, em alguns lugares, onde apresenta uma grande quantidade de malária, o que acontece? As pessoas que têm anemia falciforme, que são heterozigotas, elas apresentam, sob a condições, vantagem adaptativa, propiciando a alta taxa de um alelo letal na população. O parasita que causa essa doença depende das hemácias para controlar o ciclo. Nas hemácias falciformes, o parasita não completa o ciclo. Então, as pessoas na África que têm as hemácias falciformes, o parasita da malária não completa o ciclo. Isso faz o quê? Faz com que essas pessoas tenham mais vantagem diante do meio ambiente que elas vivem. Então, nem tudo é bom, nem tudo é só bom e nem tudo é só mal. Isso vai depender de que ambiente a pessoa, o animal ou a planta está inserida. Muito bem, para você que chegou até aqui, muito obrigada e parabéns.